Olá, sejam todos bem-vindos ao Eu Faria Assim. O meu nome é Michael e esse é o momento em que nós do Mexido Digital apresentamos as nossas ideias de como fazer um filme ou série ou damos alternativas para algo que já foi feito e não gostamos do resultado. Mas se você gostar da nossa ideia, por favor não se esqueça de deixar o seu comentário e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos episódios. Como já disse antes, sou um grande fã dos filmes da franquia do Rock e, sem dúvida, ele é um dos meus heróis de infância. Os seus filmes não só me proporcionaram muita diversão, mas também gravaram em minha memória boas lições de superação e perseverança. Após o desastroso Rock V, a franquia parecia ter morrido em agonia, mas em 2006 Stallone conseguiu reverter isso com Rocky Balboa e encerrar a jornada do personagem de uma maneira muito mais digna e que fizesse jus ao seu legado. Como bônus, ainda tivemos uma emocionante participação de Rocky no primeiro Creed, com uma indicação ao Oscar e também depois em Creed 2, mostrando que a franquia ainda tem espaço no coração dos fãs. Ainda assim, por mais que tente, não consigo gostar de Rock V. Talvez o fato do filme ter sido feito na época em que Stallone estava querendo virar ator tenha influenciado isso, mas o que importa é que o resultado foi um filme muito ruim e que facilmente figura na lista negra de qualquer fã do personagem. Foi daí que surgiu a ideia de escrever uma história para Rock V, tentando não só ligar melhor o Rock IV com o Rocky Balboa, mas também criar uma história digna do personagem. Como disse antes, para quem nunca viu a saga completa, o texto conterá spoilers e será de difícil compreensão pelo fato de requerer um conhecimento razoável sobre os outros filmes. Não irei escrever os diálogos e darei apenas o detalhamento necessário para registrar a ideia. Vale sempre destacar que o texto a seguir reflete apenas a minha opinião do que seria uma boa história para o Rock e também uma forma de homenagear este meu herói de infância. Fique à vontade para deixar sua opinião e sugestões nos comentários. Dito isso, vamos à minha versão de Rock V, depois do rugido do leão, é claro. Após a difícil vitória contra Drago, Rocky finalmente aceita atender ao desejo de Adrian e anuncia sua aposentadoria dos ringues aos 40 anos de idade. A imprensa reage com surpresa devido à grande expectativa de ver novamente o garanhão italiano defendendo seu título, mas Rocky permanece firme em sua decisão, argumentando que já está velho e gostaria de passar mais tempo com Adrian e principalmente com seu filho Robert. Mas Paulie não fica feliz com essa decisão porque acredita que Rocky ainda poderia lutar alguns anos e ganhar mais dinheiro. Ele culpa Adrian e diz que ela convenceu Rocky a desistir do seu único talento. Paulie fica bêbado e tem uma discussão muito forte com a sua irmã, quebrando várias coisas da mansão de Rocky e a deixando muito assustada. Rocky chega e acaba com a briga, mas Paulie amaldiçoa sua irmã e diz que nunca mais quer vê-la. Ele deixa de morar com Rocky e volta a morar no antigo bairro em sua velha casa, reassumindo também seu antigo emprego no frigorífico. O tempo passa e Rocky tenta levar uma vida normal com sua família, mas sempre que procura se aproximar de seu filho, ele fracassa. Seu estilo extrovertido e brincalhão não combina com o temperamento tímido e sério de Robert. Ele não gosta do fato de ser filho de uma celebridade, e nem do modo como seu pai age gastando dinheiro de forma irresponsável. Adrian tenta alertar Rocky sobre economizar e investir seu dinheiro para garantir o futuro, principalmente pelo fato dele não estar mais lutando e ganhando dinheiro, mas Rocky não leva a sério e diz que ele sempre dará um jeito. Quando chega a sua adolescência, Robert pede à sua mãe para ir estudar fora dos Estados Unidos em um internato. Adrian reluta a princípio, mas decide aceitar porque acredita que isso proporcionará uma boa educação para seu filho. Rocky é totalmente contra e ele discute com seu filho para tentar convencê-lo, mas não consegue. Mesmo a contragosto, Rocky concorda e coloca Robert em um dos internatos mais caros do mundo, na Europa. Alguns anos após a saída de seu filho, que conseguiu uma bolsa de estudos e já está na faculdade, Rocky e Adrian continuam levando sua vida da melhor forma possível. Os gastos excessivos de Rocky os obrigou a vender muitas coisas e a diminuir seu padrão de vida. Rocky não consegue encontrar um emprego novo, apesar de tentar virar treinador e comentarista de boxe. Adrian não consegue esconder a tristeza por ter se afastado de Paulie, sempre pedindo que Rocky tente encontrá-lo. Rocky vai ao bairro antigo algumas vezes, mas nunca consegue achar Paulie, apenas ouve falar que ele voltou a beber muito. Um dia, enquanto estava cozinhando o almoço para seu marido, Adrian passa mal e desmaia. Rocky escuta o barulho e sai correndo para socorrê-la. Ele a leva para o hospital, onde ela é submetida a uma bateria completa de exames. Depois, o médico chama Rocky para uma conversa e revela o diagnóstico bombástico.
Adrian está com câncer no ovário, já em estado avançado. Adrian continua serena, mas Rock não aceita o diagnóstico e decide buscar o melhor tratamento possível para sua amada esposa, usando todos os recursos financeiros que ainda possui. Robert fica bastante abalado com a notícia e passa a fazer visitas constantes para sua mãe, mas se mantém frio com Rock, como se o culpasse pelo que está acontecendo. Apesar de todos os esforços de Rock, o tratamento não surte efeito e os médicos dizem que Adrian tem pouco tempo de vida e que só resta aliviar seu sofrimento. Mesmo sob os protestos de Rock, que não queria desistir, Adrian volta para casa para passar seus últimos dias no conforto do lar, que agora é na antiga casa deles no bairro. A notícia da volta de Rock é bem recebida por todos e ele tenta seguir sua vida reabrindo o antigo ginásio de Mickey, mas Polly continua sumido e nem sequer apareceu para falar com eles. Certo dia, ao chegar em casa, Rock é interpelado por alguém que o entrega um bilhete. Rock abre o bilhete e se assusta com o conteúdo. Se quiser ver seu cunhado Pauli novamente, venha sozinho amanhã ao porto às 23 horas na Doca C. Rock fica chocado, mas tenta disfarçar para não preocupar Adrian. Sua esposa está muito fraca e continua dizendo que gostaria de ver Pauli antes de morrer. Rock se ajoelha ao lado da cama da esposa e faz um juramento a ela, dizendo que trará Pauli para visitá-la a tempo, custe o que custar. Rock está sentado ao lado do leito de Adrian e segura sua mão. Ela balbucia algumas palavras e depois se rende ao sono. Seu marido se levanta devagar, dá um beijo em sua testa e se retira do quarto. Rock pega seu chapéu e diz para a enfermeira que irá sair para resolver um problema e que voltará o quanto antes. Depois ele deixa sua casa e se dirige ao porto para encontrar o autor do bilhete misterioso sobre Pauli. A noite fria enche o porto com uma neblina que acentua o suspense do encontro. Rock está em frente ao local e esfrega as mãos de ansiedade. De repente, um som de carro revela uma limusine que se aproxima e para a alguns metros de distância. Dela sai uma figura misteriosa e bem vestida que se aproxima emitindo apenas o som seco do seu pisar. Rock assume uma posição defensiva e pergunta quem é a pessoa e onde está Pauli. O homem, que se autodenomina King, explica para Rock que ele comanda uma operação de lutas clandestinas de boxe realizadas no porto e que Pauli estava frequentando o local e fazendo muitas apostas. Ele vivia dizendo que era cunhado de Rock e que teria como pagar depois, mas nunca o fez. E sua dívida então atingiu um patamar inaceitável, e King decidiu resolver a questão. Ele diz que Pauli está bem e continuará assim se Rock aceitar pagar suas dívidas. Rock tenta manter a calma e explica para King que está em situação financeira complicada e todo o dinheiro que ainda tem está sendo usado no tratamento da esposa. King então sorri e diz para Rock que não está interessado em seu dinheiro. Nunca esteve. Ele quer que Rock aceite fazer uma luta no seu esquema ilegal. Desde que Pauli apareceu nas lutas, ele sabia que essa seria a forma de conseguir que o grande garanhão italiano participasse da luta mais importante de seu clube clandestino, que conta com grandes figurões da cidade. Depois de dar uma risada, Rock diz que se aposentou faz tempo e que não tem mais condições de lutar, questionando sobre outra forma de resolverem. King fica sério e diz que esta é a única forma dele ver Pauli vivo novamente. Ele ainda alerta Rock que, caso tente avisar a polícia, ele usará sua influência para se livrar e irá atrás também de sua esposa e de seu filho. Isso sem falar que o corpo de Pauli será achado em algum fosso do porto. Rock está perplexo, mas não consegue pensar em uma alternativa para solucionar a questão. No fundo, ele sente que lutar sempre foi o seu grande talento, e nisso reside sua maior chance de salvar Pauli a tempo de atender ao desejo de Adrian. Balboa aceita o desafio de King. Para sua surpresa, o misterioso homem diz que a luta será em um mês e que o adversário só será revelado no dia. Mas ele ri e, enquanto bate no ombro de Rock, diz que ele irá gostar da escolha. Além disso, ele diz que as suas lutas não possuem as mesmas regras às quais Rock está acostumado e que não existe rounds, decisão por pontos e nem sequer um juiz. A luta continua até que haja um nocaute. Depois, o homem caminha lentamente em direção à sua limusine e desaparece na neblina da noite fria. Apesar de assustado, Rock não se arrepende de sua escolha e decide encarar esse novo desafio para poder atender ao último desejo de sua amada esposa. Seu corpo está decadente e cansado de lutar, mas seu espírito arde com o fogo de uma determinação e seus olhos de tigre estão focados no alvo. Ele recorre à ajuda do antigo treinador de Apollo, Duke, contando apenas para ele sobre o desafio, e começa seu treinamento já na manhã seguinte.
O antigo ginásio de Mickey vira seu local de treinamento e ele alterna corridas pelas ruas da cidade com seus antigos métodos de treinamento, socando carne e levantando pesos. Rock mantém segredo com Adrien, dizendo que arranjou um novo emprego e que precisará ficar fora durante o dia. Ainda assim, todos os outros momentos do dia em que não está treinando são gastos ao lado da esposa, quando eles conversam sobre o passado, sobre Robert e tentam esquecer a tristeza da doença que consome Adrien. Após um mês de treinamento, Rock se sente pronto para a luta e se apresenta no local e hora informados acompanhado apenas do seu treinador. Ao entrarem no galpão, que pelo lado de fora parecia abandonado, os dois se deparam com uma estrutura de plateia e com um ringue bem montados. Além dos bêbados e apostadores de baixo nível que lotam o local, em uma área superior e mais reservada é possível ver algumas figuras de destaque da cidade. Já acostumado com esse tipo de ambiente, Rock segue as orientações e, após se trocar e colocar o calção que já foi de Apollo, ele se dirige ao ringue e começa seu aquecimento enquanto aguarda o início. Os gritos da plateia denunciam a entrada de King, e ele se aproxima do ringue com um andar pomposo e acenando para os presentes. Após subir e cumprimentar Rock com um sorriso sarcástico, ele sinaliza para os presentes fazerem silêncio. Depois ele anuncia em alta voz a importância desse combate histórico, dizendo que todos presenciarão a luta do século. A plateia vibra de emoção e depois King grita para anunciar o adversário de Rock. Ele diz que agora é a hora da verdade. Um estrondo no canto do galpão chama a atenção de todos para a abertura de uma porta. Em meio à fumaça e aos suspiros da plateia, o desafiante surge com luvas erguidas em posição de luta e fitando Balboa com frieza. A plateia vai ao delírio ao reconhecer o outro lutador, gritando de forma ensurdecedora. O queixo de Rock vai a nocaute após distinguir seu adversário e saber que ele é alguém que faz parte de seu passado. O olhar de Rock estampa sua surpresa e ele não consegue acreditar que está mais uma vez diante de seu antigo adversário, Clubber Lang. Apesar de ter envelhecido, ele ainda mantém uma forma admirável e tem a vantagem de ser mais jovem do que Balboa. Enquanto ele se dirige ao ringue, King se volta para Rock e diz que não foi difícil convencer Lang a enfrentar Balboa. Segundo ele, para ter mais uma chance de derrotá-lo, Clubber Lang lutaria até de graça. Rock ainda está atônito, mas questiona King onde está Paulie, recebendo a resposta de que ele só será libertado após a luta. Em meio aos gritos da plateia, o adversário de Balboa adentra o ringue e ergue seus braços, instigando os presentes e fazendo cara de poucos amigos. Depois, Clubber Lang se aproxima de Balboa e diz para ele que sempre soube que é melhor do que Rock e que irá provar isso agora. Rock fica calado e se volta para seu treinador, iniciando seus preparativos finais. King finaliza seu anúncio e desce do ringue para se dirigir à parte reservada da plateia. Enquanto Lang faz um rápido aquecimento e demonstra sua velocidade, Balboa se ajoelha voltado para o corner com as luvas juntas em frente à cabeça e ouve as últimas dicas de seu treinador dizendo para ele se lembrar de tudo que Apollo o ensinou e honrar as cores que está vestindo. Um gongo improvisado soa e é acompanhado pelos barulhos da plateia que vibra com o início do combate histórico. Clubber avança com rapidez para cima de Rock e mostra que irá tomar a iniciativa da luta. Balboa recebe seus primeiros e poderosos golpes e sente que o tempo parece não ter passado desde o último confronto entre eles. Lang ainda possui uma força destruidora, mas Rock não dispõe mais da velocidade e reflexos suficientes para desviá-los. Sendo assim, ele adota uma estratégia de defender seus golpes mais fortes e, sempre que possível, contra-atacar para mantê-lo afastado. Depois de algum tempo de luta e já mostrando sinais de cansaço, Balboa tenta girar e se movimentar no ringue, mas acaba encurralado e castigado por Clubber com uma sequência arrasadora de golpes em sua cabeça. A vista dele fica turva e, para o delírio dos presentes, Rock desaba. Enquanto Clubber Lang pula e faz gestos de comemoração, Rock tenta recobrar seus sentidos e, em meio ao forte zumbido, ele consegue escutar os gritos de seu treinador pedindo para ele se levantar. Balboa balança a cabeça e se levanta vagarosamente usando as cordas. Depois ele limpa um pouco do sangue que atrapalhava sua visão e faz um sinal afirmativo com a cabeça, demonstrando que está pronto para continuar. A plateia vai à loucura e instiga ainda mais a fúria de Lang, que parte para continuar seu ataque fulminante. O massacre de Lang sobre Rock continua, mas Balboa ainda consegue encaixar alguns golpes certeiros e segue se levantando para o desespero do adversário.
Uma luta convencional já teria sido interrompida há muito tempo, mas a plateia se inflama com a demonstração de superação de Balboa. Em determinado momento, os presentes começam a entoar em coro o nome de Rocky e a torcer pelo garanhão italiano. Clubber Lang se irrita profundamente e decide partir para o tudo ou nada, atacando Balboa com todas as suas forças. Rocky parece ter conseguido o que queria, e em meio às dores insuportáveis e cansaço extremo, decide usar o apoio da multidão e reunir todas as forças para aproveitar a chance que se apresenta. Em sua mente passa um filme das suas outras lutas contra Clubber, a morte de Mickey e o treinamento com Apollo. Ele sente como se Apollo e Mickey estivessem em seu corner e que precisa fazer este último esforço em honra a tudo que eles representam. Clubber Lang inicia seu ataque devastador e Rocky absorve seus golpes de maneira eficiente, sentindo que seu adversário está cansado e cego pela fúria. Balboa então começa a contra-atacar com inteligência e usa uma combinação de golpes na cintura e na cabeça de Lang. Clubber gastou suas forças e mal consegue manter seus braços levantados para se defender. Rocky também está esgotado, mas consegue continuar atacando, mesmo que cambaleante e sem enxergar quase nada devido ao inchaço nos olhos. Seguindo as orientações do seu treinador, que grita ensandecidamente, Rocky segue castigando Clubber e finaliza com um cruzado de esquerda no queixo de Lang, fazendo com que ele desabe totalmente desacordado no ringue e causando um furor imenso no local. Balboa despenca e fica de joelhos, completamente esgotado. Seu treinador invade o ringue para erguê-lo enquanto King volta para o ringue e anuncia a vitória incontestável de Rocky. De repente, um grito denuncia a aproximação de Paulie. Rocky o abraça calorosamente e chora de emoção enquanto Paulie pede perdão por tudo que fez. Balboa diz para Paulie que ele é da família e que tudo o que importa é que ele volte para casa. Eles deixam o local juntos e se dirigem à casa de Rocky. Rocky senta ao lado de Adrian e passa carinhosamente a mão em seu rosto para acordá-la. Adrian abre vagarosamente seus olhos e se assusta ao ver o rosto inchado e ferido de seu marido, perguntando o que aconteceu. Rocky sorri e diz apenas que cumpriu a promessa que havia feito. Depois, Paulie aparece na porta do quarto com os olhos cheios de lágrimas enquanto fita sua irmã, também emocionada. Ele a abraça e os dois ficam juntos, matando a saudade depois de tantos anos afastados. Apesar de ter ficado muito mais feliz e serena em suas últimas semanas de vida, Adrian sucumbe ao câncer e falece em seu leito durante a noite. Rocky e Paulie organizam um funeral simples e Robert comparece, demonstrando profunda tristeza com a perda da mãe. Ele ainda se mantém distante de Rocky e se esquiva das tentativas de aproximação feitas por seu pai, se entregando aos estudos e ao trabalho. Mesmo muito sentido e tendo a certeza de que nunca poderá superar a perda de sua amada esposa, Rocky sente paz ao saber que sempre a amou e fez tudo o que estava ao seu alcance para trazer felicidade para ela enquanto estiveram juntos. Ainda assim, ele sente que seu trabalho não terminou e precisará travar uma nova batalha para se reaproximar de seu único e amado filho, pois sabe que essa era a vontade de Adrian. Enquanto isso, ele abre um restaurante em homenagem à falecida esposa e passa seus dias contando as histórias de seu passado e das suas lutas inesquecíveis. Chegamos ao final de mais um episódio do Eu Farei Assim, uma produção do Mexido Digital. Obrigado pela audiência. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, comentário e de se inscrever para ser avisado do lançamento de novos episódios. Um abraço e até o próximo.